Há exatos 200 anos, a família real fazia sua primeira parada no Brasil. A esquadra chegou à Bahia em janeiro em uma fuga estratégica para escapar de Napoleão. Entre os filhos de Dom João e Dona Carlota Joaquina estava um menino que se transformaria na principal figura do processo de independência do Brasil, Dom Pedro. Dom Pedro nasceu em Lisboa, no Palácio de Queluz, e veio para o Brasil com a família em 1808, aos 9 anos, quando seu país foi invadido pelos franceses. Foi no Rio de Janeiro que Dom Pedro passou sua juventude e ganhou fama de namorador. Alguns escritores dizem que era o menos feio dos Bourbon e Bragança, e ao invés de estudar, gostava de fazer passeios entre a fazenda de Santa Cruz e o Paço de São Cristóvão, onde vivia com o pai. Filho de Dom João e Carlota Joaquina, passou a ser herdeiro oficial da coroa quando seu pai subiu ao trono. Assim como Dom João, que assumiu a regência porque seu irmão morreu, Dom Pedro também não era o primogênito. Era o quarto filho do casal, mas teve que assumir porque Francisco, o filho homem mais velho, faleceu ainda criança. Havia uma tradição curiosa, essa também é uma lenda interessante de contar, que a família, os Braganças, tinha uma espécie de maldição dos Bragança, que essa família não teria, a sucessão da coroa nunca passaria pelo primogênito. E de fato, né, Dom João sucedeu a sua mãe, porque o irmão mais velho tinha morrido. Dom Pedro I, o irmão mais velho, morre e ele se torna herdeiro do trono. Dom Pedro II também só se torna herdeiro do trono porque um dos filhos de Dom Pedro, o primeiro filho homem, morreu. E a princesa Isabel também seria a imperatriz se, quer dizer, tinha também perdido os dois irmãos mais velhos. No ano seguinte em que se tornou herdeiro, casou-se com Carolina Josefa Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. O casamento foi por procuração e eles só se conheceram quando a arquiduquesa chegou ao Brasil. Com Dona Leopoldina teve 7 filhos, entre eles Dom Pedro II, que se tornou imperador do Brasil, e Maria II, rainha de Portugal. Ficou viúvo cedo e casou-se novamente, desta vez com a princesa Amélia, neta de Josefina Bonaparte. Mas teve um caso rumoroso com Domitila de Castro Canto Melo, a Marquesa de Santos. Quando a família real voltou para a Europa, Dom Pedro ficou no Brasil como regente. Recebeu uma ordem para voltar a Lisboa, mas desobedeceu. Isso desagradou o parlamento português, que cortou sua mesada. O príncipe resistiu naquele que virou o dia do fico. Ao partir, seu pai, Dom João VI, sabia que a vinda da família real para o Brasil e a sua longa permanência no Rio de Janeiro eram os primeiros passos para um projeto mais ousado que ele queria que o filho completasse. Quando você transfere para uma colônia o próprio governo, você transformou a colônia em capital, em metrópole. O príncipe deveria voltar e não volta. Depois há a morte da rainha, a aclamação. Então aquilo foi prolongando o período dele aqui. Mas a abertura dos portos, que começa a dar uma independência econômica, e quando eleva o país, aí o processo da independência já estava aí. E Dom João sabia disso. Ele sabia disso, né? Inclusive ele diz para Dom Pedro que seja ele e não outro a fazer essa independência. Em 1822, numa viagem entre Santos e São Paulo, recebeu uma carta do pai comunicando que fora rebaixado e perdera a condição de regente do Brasil. Foi ali, às margens do Ipiranga, que Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Como é que um rei absolutista, porque Dom João já tinha derrubado a monarquia constitucional e tinha se investido como rei monarca absolutista, vai aceitar um preceito revolucionário desse? Não pode. E cria-se um impasse. De volta ao Rio, foi proclamado imperador e recebeu o título de Dom Pedro I. Aqui, dissolveu a Assembleia Constituinte e outorgou uma Constituição que seria a mesma até 1891. Com a morte do pai, abdicou do trono português para sua filha Maria II e nomeou seu irmão, Dom Miguel, regente. Já com a popularidade em baixa e desgastado, abdicou do trono brasileiro em favor do filho Pedro, então com 5 anos de idade, e partiu para Portugal com o título de Duque de Bragança,
onde lutou contra o irmão, que se tornara um absolutista, e para restituir o trono da filha em um regime constitucional. Ganhou a batalha contra Dom Miguel, mas foi vencido pela tuberculose e morreu no mesmo lugar onde nasceu, em Queluz, aos 36 anos de idade.